As inovações tecnológicas que surgem a todo momento têm mudado o modo de se relacionar com as pessoas e afetar de forma determinante o processo de ensino e aprendizagem. O desafio é como inserir na escola um ecossistema comunicativo que contemple ao mesmo tempo experiências culturais heterogêneas, o entorno das novas tecnologias da informação e da comunicação, além de configurar o espaço educacional como um lugar onde o processo de aprendizagem conserve seu encanto. De maneira simples, podemos dizer que a cibercultura é uma característica da cultura contemporânea. Hoje, praticamente todos os processos sociais no trabalho, no lazer, na educação, são mediados por dispositivos eletrônicos digitais. O termo vem sendo utilizado desde a década de 80 para falar da cultura com os novos dispositivos como os microcomputadores e sua possibilidade de conexão e troca através das telecomunicações. Eu acho que as mídias digitais favorecem relacionamentos contínuos e com maior número de pessoas. No estado presencial, nós temos, por questões de espaço e tempo, possibilidades de relacionamento com um número reduzido de pessoas. Já no universo virtual, você tem possibilidade de manter com essas pessoas contatos constantes e contínuos. Elas possibilitam esse momento ímpar que nós estamos vivendo, que é da autoria, né? Onde jovens ou qualquer pessoa, um mero mortal, né? Eu gosto de dizer isso, pode produzir. O uso e o processo de navegação gera um desenvolvimento da autoconfiança entre os jovens pela sua capacidade de aprender a lidar com aquilo que ele está mexendo. Então, nesse sentido, ele realiza um autoaprendizado e, mais do que isso, um aprendizado em colaboração com outras pessoas dos seus relacionamentos contínuos. A possibilidade de expressar todas as suas ideias, todas as suas demandas, as suas questões, e ele pode falar de política, ele pode falar de humor, ele pode falar do que lhe convier. Isso é um processo freiriano, né? Eu estou lendo o mundo, eu estou lendo o meu mundo, eu estou lendo o mundo como o outro, eu estou lendo como é que o outro lê o mundo. Então isso é um processo muito libertador. Além da ferramenta possibilitar que qualquer um possa produzir, a interlocução entre aluno e o professor despido daquela postura autoritária ou hierárquica, ela é reconstruída, né? Um dos princípios disso, creio eu, que seja o que Freire traz da educação dialógica, né? Essa educação que ela rompe com a educação bancária, né, que eu trago como educador, eu trago para o aluno aquilo que eu acredito que seja importante para ele, aquilo que um currículo estabelece, aquilo que um Estado segue como padrão. A partir do momento que eu posso e que eu trago junto a possibilidade de um diálogo com a internet, com as tecnologias, isso é uma conquista, né? Isso é uma liberdade, que o aluno pode ser um protagonista da sua história e pesquisar o mundo e ler o mundo da forma dele, né? E hoje isso pra mim é maravilhoso, porque o momento que eu tô tendo aula, eu tô tendo acesso à informação. Às vezes eu tenho uma dúvida de alguma coisa que eu vi, eu quero
trazer isso para aula, eu posso estar pesquisando no celular e para mim é uma ajuda extrema, é maravilhoso. É uma tecnologia que só vem para somar. Isso é uma conquista de liberdade, isso é um processo que você vai dialogar e vai conquistar outras coisas. Isso provoca um processo de consciência crítica de mundo muito grande. O jovem cria um novo espaço para si, um novo espaço de poder, um novo espaço de decisão, onde ele não está mais sujeito ao que lhe é imposto, né? Seja pelas mídias ou seja pela escola, né? E outras formas de opressão. Mas ele é capaz de se colocar, de pontuar suas questões no contexto social, político, cultural, econômico, enfim. Então, eu acho que as novas tecnologias, elas facilitam na criação desses espaços, né, e de protagonismo juvenil. Não é feita só de tecnologia, mas é importante, né, que nós compreendamos que ela também é feita de tecnologia. Paulo Freire chama muita atenção disso, né, que nós não devemos diabolizar as tecnologias no cotidiano escolar. Uma vez numa aula nós estávamos falando de um pintor e aí eu falei dele e eles não conheciam. E aí quando eu falei, um já foi procurar no celular, esse pintor nasceu não sei aonde, fez não sei o que, nós já baixamos algumas obras de arte dele, colocamos no quadro, era pertinente, e ele acabou se tornando parte da aula e não estava planejado isso, foi muito interessante. Antigamente a gente tinha mais dificuldade em achar as coisas que a gente precisava. Hoje o professor ele já te orienta naquilo que você vai buscar na internet, então você tem um fácil acesso a livros, a artigos que você acha com muito mais facilidade hoje em dia com a internet. Na hora de pesquisar, né, que você tem essa facilidade. Antigamente você tinha que estar em bibliotecas, enfim, e hoje o computador ajudou muito. Também o celular no dia a dia, quando a gente recebe os documentos já na hora, com maior rapidez, mesmo quando a tecnologia chegou, que a gente usava o computador, apesar de ter ajudado muito, o celular ainda apressou mais ainda esse movimento. Então você já recebe um e-mail na hora, você recebe os arquivos também no celular, você consegue estar estudando. Eu mesma estudo bastante no celular quando eu estou fazendo outras coisas, quando eu estou na rua, não estou em casa. Então facilitou bastante também nesse sentido. Se a escola incorporar esse processo dentro do seu modelo de ensino-aprendizagem, você vai ter aí circunstâncias muito valiosas. Onde é que a gente enxerga isso? Nas escolas privadas, por exemplo. Você tem os meninos e as meninas das escolas privadas, elas têm no site à disposição vídeos, aulas, textos interpretados, tem tudo que elas querem para dominar um assunto. Mais do que isso, tem um professor treinado, já tem para responder em vídeo. Porque o menino sai da escola e ele vai para o universo digital. Se a escola passa a ser parte dessa cultura digital dele, então ele vai procurar o conteúdo da escola. Isso já está sendo estudado em algumas escolas que já vêm implantando isso de forma muito efetiva e tem dado resultados extraordinários. Então, o problema é como trazer isso para a escola pública. Essa é a grande questão. Ele tem que perder o medo de mexer com as tecnologias, né? Quer dizer, de acessar coisas que talvez eles não quisessem ver nem se envolver, né? Ele tem que ir atrás, ele tem que percorrer esses caminhos, né? E só assim que ele vai superando e ganhando habilidades que ele não tem. Se ele se propor a isso, rapidamente ele supera esse processo e passa a acompanhar o aluno nessas andanças virtuais, porque nós sabemos que o jovem está muito à nossa frente.
E ele tem que compreender que muitas vezes o aluno já entendeu muita coisa e ele ainda não. E a internet, a tecnologia é um processo muito forte como exemplo disso. Então, os nossos alunos, muitas vezes, eles sabem lidar muito mais com as tecnologias do que o próprio educador, e isso causa uma rusga muito forte com o professor, que é algo que o professor ainda não consegue lidar. A internet também te mostra muita coisa que, de repente, pode não ser confiável. Então, até para pesquisar algo na internet, às vezes você precisa ter uma base, uma segurança, alguém que te norteie e que te dê o caminho aonde pesquisar, quem pesquisar. Eu mesma sinto dificuldade, às vezes, que eu não sei muito exatamente o que pesquisar e fico perdida na internet. Não acho que tem tanto não é tão fácil quanto parece. A tecnologia ou o conhecimento tecnológico não faz do aluno um senhor do conhecimento. Não. Não basta dominar a tecnologia. É preciso ter alguém para conversar, é preciso ter um mediador. E aí não há ninguém melhor nesse momento da vida do jovem para fazer esse papel de mediador do que o professor. Se o professor antes ele era fundamental na vida do aluno, hoje ele é essencial. Hoje ele é, digamos assim, introcável. Graças ao professor a gente tem esse norte que ele pode nos dar para a gente tá tendo uma notícia verdadeira, um artigo que está sendo condizente com a realidade, e o papel do professor é muito importante, porque a internet por si só ela é só uma ferramenta, mas você tem que ter um orientador para você te ajudar.